Olá, você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos resolver um simulado sobre condições adversas, disciplina de direção defensiva. Questão número 1. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Então, essa questão número 1, ela pede o conceito, a definição de condições adversas. O que são condições adversas? Alternativa A. Os procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Alternativa B. Os fatores ou as combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Alternativa C. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como os freios, a direção e a suspensão. Alternativa D. As reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. Qual é a resposta correta da questão número 1? Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Resposta correta da questão, alternativa B. São os fatores ou as combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Esse é o conceito, essa é a definição de condições adversas. Então, condições adversas são todos aqueles fatores ou, em alguns casos, as combinações de fatores que vão contribuir para aumentar os perigos no trânsito. Condição adversa é todo fator que nos atrapalha quando a gente está à direção do veículo. E esses fatores podem ocasionar perigos, acidentes. Então, o motorista ele precisa dirigir defensivamente, tendo sempre muito cuidado com as condições adversas. Questão número 2. São tipos de condições adversas. Quais são os tipos de condições adversas? Alternativa A, colisão, tempo, segurança e vias. Alternativa B, luz, previsão, chuva, condutor e veículo. Alternativa C, acidentes, trânsito, curvas, lombada e sinalização. Alternativa D, luz, tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e condutor. Qual é a resposta correta da questão 2? São tipos de condições adversas. Resposta correta da questão, alternativa D, luz, tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e condutor. Questão 3. São condições adversas de luz. Quais são as condições adversas de luz? Alternativa A, ofuscamento, chuva e noite. Alternativa B, penumbra, sono e chuva. Alternativa C, ofuscamento, penumbra e noite. Alternativa D, condutor, iluminação e trânsito. Qual é a resposta correta da questão 3? São condições adversas de luz. Alternativa correta da questão, alternativa C. Ofuscamento, que é o excesso de luz. Penumbra, que é a pouca iluminação. E noite, ausência total de luz solar. São essas as condições adversas de luz ou de iluminação muito cobradas na prova do Detran. Então, estude
as condições adversas de luz. São apenas essas três, muito simples, muito fácil para respondermos na prova do Detran. Questão 4. Chuva, neblina e granizo são condições adversas de: alternativa A, clima; alternativa B, condutor; alternativa C, trânsito; alternativa D, tempo. Qual é a resposta correta da questão 4? Chuva, neblina e granizo são condições adversas de: alternativa correta da questão, alternativa D, são condições adversas de tempo. E na prova do Detran, nunca marque clima ou condições climáticas. Essa resposta estará sempre errada. A resposta correta sempre será tempo. Quais são as condições do tempo, então? Nós temos a chuva, neblina, granizo, cerração, fumaça, vento, frio, calor, neve. São todos exemplos de condições adversas do tempo. Questão 5. Falta de retrovisores e aclives acentuados são, respectivamente, condições adversas de: alternativa A, condutor e veículo; alternativa B, veículo e trânsito; alternativa C, veículo e vias; alternativa D, condutor e vias. Qual é a resposta correta da questão 5? Falta de retrovisores é um tipo de condição adversa e aclives acentuados é outro tipo de condição adversa. É muito comum nas provas do Detran ele trazer mais de um tipo de condição adversa na pergunta. Então, muita atenção nesse tipo de questão, cobrando mais de um tipo de condições adversas. E sempre responda na ordem da pergunta. O Detran usa muito essa palavrinha no comando das perguntas, respectivamente, ou seja, na ordem da pergunta. Então, falta de retrovisores é uma condição adversa de veículo. Eu tenho veículo na letra B e na letra C. Veja bem, a letra A eu já excluo. Condutor, condutor aqui está errado. E na letra D, condutor novamente. Erradas as respostas. Você já elimina duas alternativas. Aclives acentuados, ou seja, subidas acentuadas ou descidas também acentuadas, declive, são condições adversas do quê? Do trânsito ou das vias? Resposta correta, vias. Não é do trânsito, não. Uma condição adversa do trânsito, por exemplo, seria um congestionamento, um horário de mais movimentação, um animal na pista, um pedestre atravessando, enfim, são exemplos de condições adversas de trânsito. Portanto, resposta correta da questão 5, alternativa C, veículo e vias nessa ordem, ou seja, respectivamente nessa ordem. Questão 6. Penumbra é uma condição adversa de... Então já vimos numa questão anterior a penumbra. Penumbra é uma condição adversa do quê? De tempo, alternativa A, alternativa B, condutor, alternativa C, luz, ou alternativa D, clima. Qual é a resposta correta da questão 6? Penumbra é uma condição adversa de luz. Alternativa correta da questão, alternativa C. Penumbra é a pouca iluminação. Ocorre penumbra na transição do dia para a noite, da noite para o dia, aquele horário do dia que não tem sol mais, mas também não está escuro, aquela transição que acontece do dia para a noite, da noite para o dia. A penumbra também ocorre no interior de túneis, nas tempestades, quando o tempo se fecha. Então, penumbra
é uma situação de pouca iluminação, pouca luz. Então, relembrando quais são as condições adversas da luz. Você já guardou? São 3: penumbra, ofuscamento e noite. Apenas essas 3 são condições adversas de luz. Questão 7. O condutor, ao dirigir com a condição adversa de penumbra, ele deve. O que o condutor deve fazer ao dirigir sob a condição adversa de penumbra, pouca iluminação? Alternativa A: redobrar a atenção e acender o farol de luz alta. Alternativa B: reduzir a velocidade e acender as luzes do pisca-alerta. Alternativa C: reduzir a velocidade e acender o farol de luz baixa. Alternativa D: dirigir com cuidado e acionar a luz de posição do veículo. Qual é a resposta correta da questão 7? O condutor, ao dirigir com a condição adversa de penumbra, deve. Resposta correta da questão, alternativa C. O condutor deve reduzir a velocidade e acender o farol de luz baixa. Questão 8. São algumas condições adversas de veículo que podem causar acidentes. Qual das questões abaixo está errada? Então veja bem o comando dessa pergunta. É para marcarmos a resposta errada. São algumas condições adversas de veículo que podem causar acidentes. Qual das questões abaixo está errada? Ou seja, qual das questões abaixo não é uma condição adversa de veículo? Muita atenção, então, ao comando da pergunta. Alternativa A: falta de espelhos retrovisores e cinto de segurança com defeito. São condições adversas do veículo? Podem causar acidentes? Sim. Alternativa A: são condições adversas do veículo. Portanto, não é a resposta aqui, porque a questão quer a resposta errada. Alternativa B: ano, modelo do veículo e regulagem do motor. São condições adversas aqui do veículo? Podem causar acidentes? Aqui não. O ano de fabricação do veículo não é uma condição adversa. O ano de fabricação do veículo também não vai causar um acidente de trânsito. Resposta, portanto, errada. O modelo do veículo também não. O modelo do veículo e a regulagem do motor também não são condições adversas. Portanto, já localizamos o gabarito da questão 8. Alternativa B: ano, modelo do veículo e regulagem do motor não são condições adversas de veículo e não podem causar acidentes de trânsito. Alternativa C: falta de equipamentos obrigatórios, limpadores de para-brisa com defeito e falta de buzina. Na alternativa C, são todas condições adversas do veículo? São. Todas ali podem causar acidentes de trânsito? Podem causar acidentes de trânsito. Alternativa D: pneus gastos, freios desregulados e lâmpadas queimadas. São todas condições adversas do veículo? São. Todas ali podem causar acidentes de trânsito? Podem causar acidentes de trânsito. Portanto, a alternativa D, ela não está errada. Qual resposta, então, está errada na questão 8? Alternativa B está errada. Não são condições adversas do veículo. O ano de fabricação, o modelo do veículo e a regulagem do motor. Já na alternativa A, alternativa C e alternativa D, nós temos ali exemplos de condições adversas do veículo que podem sim causar acidentes de trânsito. Então, pessoal, muita atenção, muito cuidado a esse tipo de comando que inverte a pergunta. Nós estamos muito acostumados numa prova, nas questões, responder a resposta correta.
Mas o Detran traz muitas questões com esse tipo de comando. Marque a alternativa errada. Marque a alternativa incorreta. Então, na hora de estudar, preste muita atenção. Procure marcar as palavras, procure grifar, destacar a palavra comando aí da pergunta, para você não se confundir na hora da prova e acertar todas as perguntas. Questão 9. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de: alternativa A, vias; alternativa B, condutor; alternativa C, trânsito; alternativa D, rodovias. Qual é a resposta correta da questão 9? Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de: alternativa correta da questão, alternativa C, são condições adversas de trânsito. Muito cuidado com essa questão. Muitos alunos na prova do Detran marcam vias. Não é uma condição adversa de via. Uma condição adversa da via seria um buraco, a falta de pavimentação, uma curva, um aclive ou declive com pouca visibilidade, uma lombada, a falta de um acostamento, entre outras. São exemplos de condições adversas das vias. Condições adversas do condutor. O que seria uma condição adversa do condutor? Então, nós temos, por exemplo, o sono, cansaço, fadiga, indisposição, a ingestão de álcool, drogas, medicação, a deficiência visual, motora, auditiva, entre outras. A gente poderia citar exemplos aqui de condições adversas do condutor. E condições adversas de rodovias, você nunca vai marcar na prova. Não existe essa resposta. A resposta, se porventura cobrar relacionada à via, a resposta será vias e nunca rodovia, porque lá em legislação de trânsito a gente estuda as vias. O que é uma via? Via é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. E as vias compreendem as rodovias, as estradas, as ruas, as avenidas, calçadas, logradouros, caminhos, entre outras. Então, via é um conceito amplo. Se eu marco rodovias nesse tipo de questão, eu erro, porque não há problemas, não há condições adversas somente nas rodovias. Existem condições adversas nas vias de modo geral. Então, rodovias ficaria errado marcar na prova nesse caso. Portanto, resposta correta da questão 9, pedestres e animais soltos na via são condições adversas do trânsito. Questão 10, sono e feriado são, respectivamente, condições adversas de. Então, a questão 10, ela trouxe dois tipos aqui de condições adversas. Vamos separar. Sono, primeiramente, sono, e depois feriado. São condições adversas, respectivamente, nessa ordem, na ordem que foi perguntado ali. Então, sono é uma condição adversa do quê? Via, condutor ou trânsito. Sono é uma condição adversa de condutor. Veja bem, nós já eliminamos duas respostas. Não é trânsito e não é via. Elimine. E feriado agora? Feriado é uma condição adversa do tempo ou do trânsito? Qual que você acha que é a resposta da questão? Feriado é uma condição adversa de trânsito. Então, resposta correta da questão é a alternativa C. Tempo aqui está errado. Feriado não é uma condição adversa de tempo. Uma condição adversa do tempo seria chuva, neblina, cerração, granizo, vento, frio, calor,
entre outras. Então, errada, alternativa B. Portanto, gabarito correto da questão, alternativa C. Sono, condição adversa do condutor. Feriado, condição adversa de trânsito. Questão 11. Festas, feriados e férias são condições adversas de alternativa A, condutor, alternativa B, trânsito, alternativa C, vias, alternativa D, tráfego. Qual é a resposta correta da questão 11? Festas, feriados e férias são condições adversas de... Resposta correta, alternativa B, trânsito. Questão 12. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via? Alternativa A, morro e neblina. Alternativa B, tipo de pavimentação e acostamento. Alternativa C, chuva e curva. Alternativa D, buracos e congestionamentos. Qual é a resposta correta da questão 12? Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via? Então, vamos eliminando respostas aqui nas questões. Neblina, por exemplo. Neblina é uma condição adversa de tempo. Resposta A, errada. Morro, subidas, descidas. Isso é uma condição adversa de via, mas a neblina já deixou a letra A errada. Na letra C, chuva. Chuva também é uma condição adversa de tempo. E curva é uma condição da via. Alternativa D, buracos. Buracos é uma condição adversa de via. Congestionamentos é uma condição adversa de trânsito, não é da via. Portanto, gabarito da questão 12, alternativa B. Tipo de pavimentação e acostamento são exemplos de condições adversas da via. Questão 13. Granizo, lombada e animais soltos na via são, respectivamente, condições adversas de alternativa A, tempo, vias e trânsito. Alternativa B, clima, trânsito e vias. Alternativa C, condutor, vias e tempo. Alternativa D, tempo, trânsito e veículo. Qual é a resposta correta da questão 13? Granizo, lombada e animais soltos na via são, respectivamente, condições adversas de. Então, temos aqui granizo inicialmente. Granizo é uma condição adversa do quê? É uma condição adversa de tempo. Então, temos tempo na letra A e na letra D temos também tempo ali. Então, a gente já sabe que pode ser uma das duas respostas. Na letra B, nós temos clima. Clima não é resposta. A resposta correta sempre é tempo. Muita atenção a isso. Clima você já elimina. E na letra C, nós temos condutor. Não é uma condição adversa de condutor. Portanto, já eliminamos duas respostas, duas alternativas aqui na questão. Faça sempre isso, vai te ajudar a chegar ao gabarito correto da questão. Depois temos lombada. Lombada é uma condição adversa do quê? Da via ou do trânsito? Qual você marca agora? Lombada é uma condição adversa de vias, não é de trânsito. Errada, portanto, alternativa D. Alternativa D a gente, a partir de agora, exclui também. Ficou errada. E, por fim, animais soltos na via. Animais soltos na via é uma condição do trânsito? Sim, condição adversa de trânsito. Portanto, alternativa A é o gabarito da questão 13. Granizo é uma condição adversa de tempo. Lombada é uma condição adversa de vias. E animais soltos na via é uma condição adversa de trânsito. Resposta, então, alternativa A.
Questão 14. Ofuscamento e fadiga são condições adversas de. Então vamos analisar a questão. Ofuscamento é uma condição adversa do quê? Alternativa A, luz. Alternativa B, tempo. Alternativa C, trânsito. Alternativa D, condutor. Qual você marca? E depois temos fadiga. Fadiga é uma condição adversa de condutor, de trânsito, condutor novamente ou luz. Então, sempre na ordem da pergunta. Ofuscamento é uma condição adversa de luz. Portanto, eu já elimino as outras alternativas. Veja bem, estão erradas. E fadiga? Fadiga é uma condição adversa de condutor. Então, combinamos corretamente na alternativa A, que é o gabarito aqui da questão 14. Ofuscamento e fadiga são condições adversas. Alternativa A, luz e condutor. Alternativa D, condutor e luz, fica fora da ordem. Muito cuidado com isso, muita atenção a isso. Última questão do nosso simulado, questão 15. O ofuscamento na visão do condutor pode causar. Alternativa A, clareamento da visão. Alternativa B, cegueira momentânea. Alternativa C, cegueira periódica. Alternativa D, melhor visibilidade. Qual é a resposta correta da questão 15? O ofuscamento na visão do condutor pode causar. Resposta correta da questão, alternativa B. O ofuscamento na visão do condutor pode causar uma cegueira momentânea, alguns segundos sem visibilidade, e isso pode trazer muito perigo para o trânsito, causar acidentes inclusive. Portanto, temos que ter muito cuidado com a condição adversa de luz, o ofuscamento. Terminado aqui, então, esse simulado de questões de direção defensiva e condições adversas. E aí, você acertou todas as questões desse simulado? Deixe no comentário quantas questões você acertou, se você entendeu todo o conteúdo. E continue estudando, acompanhando os vídeos aqui do canal. São todas questões de provas do Detran, questões atuais, questões que caem toda semana nas provas teóricas do Detran. Bons estudos para você, uma ótima prova do Detran e até mais.